Mais de 340 mil moradores vivem na região da Moca, do Brás, Belém, Pari, Água Rasa e Tatuapé. Toda essa grande área da cidade foi debatida em mais uma sessão pública do programa Câmara no Seu Bairro, na manhã de sábado. Questões como áreas verdes e preservação do meio ambiente foram apresentadas. A Moca, por exemplo, tem o menor índice de verde por habitante, apenas 29 centímetros quadrados, enquanto a média da cidade é de 3 metros e 41 centímetros quadrados. Adriana fez questão de participar. Ela luta pela criação do Parque ESSO, previsto pela Operação Urbana Tamanduateí. A expectativa é que os vereadores, quando apareçam essas demandas, tanto pela desapropriação de áreas e também agora na questão da Operação Urbana Moca, bairros do Tamanduateí, que seja votado um índice maior de participação e realmente de recursos para essas demandas. Existe a possibilidade de se fazer uma parte do terreno da ESSO, que o próprio setor privado tem interesse em transformar em parque. Eu acho que seria o melhor caminho, porque a própria empresa asseguraria manutenção e asseguraria vigilância. É uma preocupação dos vereadores. São Paulo é uma cidade com essa 12 milhões e meio de habitantes, com esse trânsito caótico, com toda essa falta de cuidados com a questão do verde. Eu acho que é importante citar isso e chamar a atenção dos vereadores para essa necessidade, né? Outra questão levantada foi a situação dos moradores de rua e dos equipamentos públicos que atendem essa população. As duas tendas, que funcionam como abrigos temporários sob os viadutos Bresser e Piratininga, segundo Antônia, trazem uma sensação de insegurança. Ele atende os moradores de rua apenas das 8 às 8 horas, que eles ficam lá fazendo algumas atividades e depois esse equipamento fecha às 8 horas, ele está instalado embaixo do viaduto Bresser. Nós solicitamos ao subprefeito, que é uma região de mobilidade de faculdade, de hospital, e às 8 horas da noite esse equipamento fecha e aí essas pessoas se acomodam em barracas, em lugares e andam pela rua perturbando, assaltando, roubando. Márcia mora no Brás e fez uma lista extensa de reivindicações. Nós não temos um AMA, o posto de saúde nosso é precário, nós não temos um centro comunitário, entendeu? Então a nossa reivindicação principais são essas: segurança, calçadas, arborização. Então o Brás precisa de muita coisa, né? Há mais de 50 anos, as enchentes no bairro do Pari preocupam o seu Claudinei, que pediu mais atenção dos vereadores. A enchente sempre foi uma preocupação. Com a reforma da marginal do Tietê, ela piorou. Tá? Fizeram um trabalho recente, agora melhorou um pouco, mas continua tendo enchentes. E as obras não são muito grandes, tá? É ampliar o córrego de água fluvial que tem ali, construir alguns bueiros para captar essa água. A água não vai pela calçada, a água vai subterrânea até essas galerias e a gente resolve o problema de enchentes. Diversas situações diferentes, porque são bairros prósperos, né? São bairros que cresceram muito, então tem que acompanhar esse crescimento. E para acompanhar o crescimento, tem que dar estrutura para que a gente consiga batalhar cada vez mais. O presidente da Câmara avaliou a apresentação de necessidades tão diferentes de quem foi à sessão. As pessoas colocaram os problemas mais prementes aqui da região da Moca, a questão dos moradores de rua, a questão do recapeamento de ruas, algumas questões relacionadas à sinalização, enfim, reivindicações importantes que nós pretendemos encaminhar ao Executivo e colaborar para que elas sejam solucionadas. As emendas dos parlamentares e a Câmara doando aí os 50 milhões dá para atender razoavelmente a questão dessa região da Moca. A gente tem recolhido a partir da Câmara todas as questões que são levantadas, encaminhamos para as secretarias correspondentes, né, para que elas possam dar um encaminhamento. Algumas reivindicações que mais se destacaram aqui, eu já vou levar diretamente para o prefeito.